Eu acho importante a gente relembrar alguns fatos de contexto. O primeiro deles você já trouxe aí, né? Silas Malafaia, para além desse líder religioso histriônico que a gente já conhece há tantas eleições e há tanto tempo no Brasil, ele foi o grande organizador das manifestações de São Paulo e do Rio de Janeiro mais recentes em favor de Jair Bolsonaro. Não só foi o financiador do trio elétrico, como também foi a voz de Jair Bolsonaro nessas manifestações. Vamos lembrar que os discursos mais duros contra Alexandre de Moraes, contra as instituições, foram feitos pelo Malafaia, enquanto que o próprio Jair Bolsonaro tirou um pouco o pé das críticas. Então Malafaia vocalizou muito do que Bolsonaro não poderia dizer naquele momento. Acho que esse é um fato que é importante a gente lembrar. Segundo lugar, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está negociando a sua ida para o Partido Liberal e, apesar do presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, dizer que isso com certeza vai acontecer, é uma negociação delicada. Afinal, a gente pode estar falando do partido de um candidato presidencial com boas chances em 2026, então essa negociação não deve estar sendo fácil. Eu acho que essa declaração do Malafaia sobre a desconfiança, Tarcísio, também pode estar servindo de algum recado nessa negociação. A gente não tem todos os elementos, todas as cartas à mesa, porque vamos lembrar que nem o presidente do partido e o Jair Bolsonaro podem conversar. Então essas negociações a gente vê alguns indícios na imprensa e tenta entender como elas funcionam. Mas basicamente as eleições municipais também contribuem para esse cenário de tensão dentro desse universo da direita. Acho que um caso bastante simbólico e que ressoa nessas declarações de Silas Malafaia é a eleição para a prefeitura de Guarulhos, que é o segundo maior município do estado de São Paulo, estado de Tarcísio, onde tem uma briga feia entre dois candidatos da direita, o candidato do PL e o candidato do Republicanos, ou seja, o candidato de Bolsonaro e o candidato de Tarcísio. E nessa semana, Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, fez críticas a esse candidato do PL. Ou seja, existe uma trama, uma teia nesse tecido da direita brasileira que está bastante tensa, porque acertos políticos estão na iminência de serem feitos para serem cumpridos durante a eleição presidencial. E acho que, enfim, são declarações que dá para a gente debater muita coisa a partir delas. Eu queria trazer esses elementos para a gente se localizar um pouco nesse debate de hoje. A questão do Tarcísio, ele é governador, né, do maior estado do Brasil, assim. Ele precisa fazer política e ele precisa conversar com o judiciário, com o legislativo, com o executivo federal e outros executivos, ou seja, fazer política. Isso, para mim, por parte do Tarcísio, é natural. Agora, Silas Malafaia, eu acredito que ele está querendo sentar na mesa. Eu acredito que ele está querendo ser reconhecido por Tarcísio. Tarcísio, na minha opinião, é sim, vai ser pré-candidato a presidente em 2026 e Silas está querendo essa aproximação. Aí joga essa situação para daqui a pouco ser chamado para conversar e sentar na mesa e usufruir de algum apoio, inclusive para candidatos dele a prefeituras ali em São Paulo, do governador. Silas Malafaia é um homem vivido, não é? E muito eficaz. Então, ele está querendo sentar na mesa ali, junto com o Tarcísio. Porque essa questão da inelegibilidade, mesmo que haja uma possível aprovação de uma anistia, digamos assim, isso vai cair no Supremo Tribunal Federal por ser inconstitucional. Não tem como. Isso não é possível se sustentar um tipo de anistia como propagam os bolsonaristas e a extrema-direita. E Silas, eu não acredito que ele não saiba disso. É lógico que ele joga com a desinformação e com teorias de conspiração, até para engajar um grupo ali da extrema-direita, dos bolsonaristas, com essa situação de que haverá uma anistia, não sei o que, conversa para boi dormir. Na verdade, eu acredito que ele está querendo sentar na mesa junto com o Tarcísio, inclusive vislumbro isso em breve, juntos, reunidos ali, e toda essa situação. Essa ideia de que é porque ele não quer Bolsonaro elegível, Bolsonaro não ficará elegível. O único que pode desconstituir isso é o Supremo Tribunal Federal, uma das plenárias. E um dos recursos já foi, inclusive, negado. O outro, eu acredito que, inclusive, será analisado pelo Supremo, até para acabar de vez com qualquer dúvida em relação
a essa situação. Então, eu vejo uma estratégia por detrás dessas falas de Silas Malafaia. E a gente tem visto esse movimento. O Bolsonaro, mesmo inelegível, tem mantido ali muita gente querendo falar com ele. Não ao contrário, as pessoas que estão buscando o Bolsonaro nesse momento, né? O Bolsonaro ele é inelegível, mas ele é um grande eleitor, né? Ele tem muita influência no processo eleitoral. E hoje existe um fortalecimento dos partidos que mais simbolizam as posições ideológicas mais nítidas do nosso universo político. Eu vou trazer dois dados, né, para provar isso. O primeiro a gente lá na consultoria organizou pesquisas eleitorais nas 100 principais, nas 100 maiores cidades brasileiras. A gente conseguiu pesquisas de 84 cidades e os dois partidos que mais têm políticos liderando eleições, assim, numa proporção muito diferente da dos outros, é o PL e o PT. Né? O PL em primeiro lugar e o PT reagindo e crescendo em segundo lugar. É muito curioso isso, porque normalmente a gente diz que eleições locais são definidas por questões locais. E o que a gente viu de uma maneira muito nítida, né, nessa reunião de pesquisas que nós fizemos, é que a polarização está se transferindo também para a eleição local.